Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aí mais esse treinamento referente à data de hoje, né, de parte de finanças, de DRE e preço de venda. Nós iremos até deixar gravando o treinamento aqui para ver se consegue depois transmitir, tá? Não tenho essa certeza ainda, depende, eu tenho que verificar o sistema aqui, tá? Sejam todos aí bem-vindos. Hoje nós vamos ter o treinamento com o Silvano, né, Silvano França, mestre aí em finanças, o consultor de finanças nosso do Sebrae, tá? Desculpe. Qualquer dúvida que vocês tiverem no decorrer aí da palestra, podem colocar aqui no chat que eu vou transpondo para ele, tá? Eu vou liberando, eu vou fazendo as perguntas para ele diretamente, tá bom? Fiquem à vontade, não deixe de perguntar no decorrer aí da palestra. Tirem todas as dúvidas que vocês tiverem em relação ao tema, né, abordado aí em DRE e preço de venda. Que é importante que ao final do curso aí, do dia, vocês saiam aí melhores, né? E lembrando que o material vai ser disponibilizado para vocês aí ao final de toda a série de cursos que vai ter aí acho que até amanhã, né? Até amanhã, tá bom? É um ótimo curso aí, Silvano, bem-vindo. Uma ótima palestra. E eu vou disponibilizar também o link da lista de presença. Não deixem de assinar a lista de presença, tá? Por favor, é essencial para nós. Ok? Silvano, uma ótima palestra. Estou aqui à disposição. Qualquer dúvida também pode me chamar, tá bom? Valeu, Mazo, obrigado. Boa noite, senhoras e senhores. Uma satisfação poder estar com vocês. Sejam bem-vindos à Casa do Empreendedorismo Brasileiro, à Casa do Empreendedor Brasileiro. Esqueci de tirar a máscara, agora eu estou sozinho aqui no ambiente, mas desculpem. Como a máscara agora faz parte das nossas vestimentas, né? Eu acabei esquecendo de retirá-la. Muito bem, agora melhorou. Bem, vamos lá então. Como eu estava dizendo, né, sejam bem-vindos à Casa do Empreendedorismo Brasileiro, que é o Sebrae. Uma satisfação poder estar com vocês. Quero agradecer pela oportunidade, agradecer aos gestores do projeto, agradecer ao Renato Mazo, que está aí nos bastidores, dando o suporte para que o nosso encontro aqui possa transcorrer da melhor forma possível, né? Reforçando o pedido que o Mazo fez no início, a plataforma Teams ela tem algumas limitações, como toda tecnologia tem. E, então, se ficar com câmeras e microfones abertos, as câmeras, né, pesa muito, e o microfone traz uma poluição visual, uma poluição de áudio, que às vezes acaba comprometendo a qualidade da transmissão, tá? Eu tenho por hábito me concentrar no conteúdo aqui dos slides, então eu não fico acompanhando o chat, vendo o que vocês estão comentando, interagindo, não. Por isso o Mazo, né, prontamente faz aí se prontificou a fazer a transcrição daquilo que vocês colocarem lá. Mas quem quiser também, fique à vontade, é só levantar a mão ali no bonequinho, né? Vai lá e levanta a mão, abre o microfone, vamos interagir, tá? É muito ruim quando a gente fica aqui naquele monólogo, né? Só eu falo e vocês ouvindo, né? E não tem a interação, tá certo? Então é óbvio que, né, que na medida do possível, que a gente tem uma limitação de tempo também, mas aí nós teremos no final um espaço para poder responder as perguntas mais pontualmente, tá? É lógico que nós não conseguimos aqui, eu digo responder perguntas pontualmente, porém não detalhe da empresa de cada um de vocês, né? A gente sempre sabe que às vezes você tem alguma dúvida que é específica do seu negócio, que é específica da sua empresa, e às vezes gostaria de ter essa dúvida respondida aqui. Nem sempre isso é possível, tá? Mas faremos tudo que estiver ao nosso alcance para poder atendê-los, perfeito? E atendê-las. Então, vamos começar a trabalhar? Como o Mazo comentou, meu nome é Silvano, né? Silvano França, sou consultor de negócios lotado aqui no Sebrae São Paulo, escritório Zona Norte, aqui da Duarte de Azevedo, aqui em Santana. A minha especialidade é na área de finanças, né? Por conta da formação acadêmica também.
mas também por conta da formação acadêmica, também atendo na parte de planejamento estratégico, né, de gestão, gestão de pessoas, tá certo? Alguma coisinha em marketing, né? Marketing não é muito o meu forte, mas também arrisco algumas coisas, tá certo? Então, hora que precisar, por favor, fiquem à vontade. Proposta do nosso tema de hoje foi solicitado, né, pelos coordenadores aqui do programa, pelos gestores aqui do programa, para nós discutirmos com vocês, né, e eu falo discutir, porque realmente aqui é um bate-papo, a ideia é um bate-papo, não temos aqui a pretensão de, vamos ensinar como é que você faz, né? Seria muita pretensão da nossa parte, porque não temos tempo suficiente para isso. Então, o conteúdo que eu vou apresentar para vocês hoje aqui, para vocês terem uma ideia, é conteúdo de um semestre no curso de Ciências Contábeis, de um semestre no curso de Administração de Empresas, que ministrei aulas durante muito tempo. Tá? Então, a proposta nossa aqui é entendermos um pouco, né, a importância da estrutura de custos e despesas da empresa, né, relacionadas ao resultado do negócio, ao resultado, né, da empresa. Preparei um estudo de caso aqui para a gente poder fazer uma comparação entre o preço de venda, né, o que seria um preço de venda ideal, o preço de venda que é praticado, e como fazer esses eventuais ajustes, tá certo? No exercício de estudo de caso, nós vamos simular algumas situações de acordo com a experiência que nós temos aqui no dia a dia, dos atendimentos que realizamos, e que a gente sabe que acontece muitas vezes na prática, aí no seu dia a dia, tá? Essa é a ideia. Tá? E falarmos então sobre o DRE no sentido de interpretar as informações que constam do DRE. Tá? Essa é a nossa proposta para hoje, ok? Então, eu começo falando do DRE, porque vocês verão que no DRE nós coletamos várias informações para depois usarmos lá na hora da formação do preço de venda, tá? Na hora de aplicar a metodologia na formação do preço de venda. Então, fala-se muito do DRE, todo mundo comenta do DRE, eu faço o DRE, eu não faço o DRE, mas o que é esse bendito desse DRE? Né? Então, parafraseando o Zeca Pagodinho, né? Nunca vi, nunca ouvi, nunca fiz, só ouço falar. Então, tá bom, o que é o DRE? Né? O DRE, antes de mais nada, ele é uma peça contábil, né? Ele faz parte das demonstrações contábeis obrigatórias previstas lá no CPCs, tá certo? E eu costumo dizer que quando você olha para um DRE, é como se você estivesse olhando pelo retrovisor do seu carro. Por quê? Né? Ou da sua moto, da sua bicicleta, você está olhando pelo retrovisor. Por quê? Porque o DRE ele trará para nós uma situação passada. Tá? Ele vai mostrar para nós o que aconteceu no passado. E esse passado pode ser o mês passado, pode ser o bimestre passado, pode ser o semestre passado, pode ser o ano passado. Tá? Mas ele sempre trará uma informação passada. Ok? Mas, então, para que eu quero ter o DRE se ele vai me trazer informação passada, Silvano? Né? Vou ficar olhando para o passado para quê? O que eu ganho com isso? Não, o DRE ele é muito mais do que isso. Né? Então, o DRE ele traz essa informação, mas ele tem um objetivo. E qual é o objetivo? O objetivo é resumir as informações que aconteceram na sua empresa, focados principalmente em receitas e despesas, né? E apresentar para você o resultado financeiro, o resultado líquido de um determinado período, de um determinado exercício. Né? Então, esse exercício pode ser um mês, pode ser 2 meses, pode ser um semestre e pode ser um ano. Habitualmente, né, vocês que são MEs, que são EPPs, habitualmente o contador emite para você um DRE, tá certo? Porque é a obrigação dele, ele tem que emitir o DRE lá no final do ano. Então, quando ele faz lá a sua declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, é como se ele estivesse encerrando, né, o exercício, vamos imaginar então 2021, faz parte das atribuições dele emitir para você o balanço patrimonial, emitir para você o DRE, emitir para você o fluxo de caixa, né, o DFC, tá certo? Que esse é pouco usado, além da declaração do imposto de renda, ok? Só que aí no seu dia a dia você vai usar o DRE para quê? Né? Para que serve isso? O DRE serve para poder te orientar no processo de tomada de decisão, tá certo?
E qual tomada de decisão? Tomadas, né, de decisão que tenham a ver com o seu planejamento estratégico. E aí já fica aqui uma pergunta para vocês, coloquem aí no chat, depois o Mazo vai me falar. Quem de vocês que está aqui nos ouvindo tem o hábito de fazer o planejamento estratégico do ano seguinte, né? Para 2 anos, para 3 anos? Ah, Silvano, não, isso é assunto de grande empresa, isso aqui na micro e pequena empresa não tem esse negócio não, planejamento estratégico. Eu não consigo saber o que vai acontecer o mês que vem. Realmente, você não vai conseguir descobrir o que vai acontecer o mês que vem. Você não é vidente, não é verdade? Vocês não são videntes, eu não sou vidente, né? Então, o exercício do planejamento estratégico não é um exercício de futurologia, né? É um exercício de você olhar o seu histórico, levantar o seu histórico, analisar o seu histórico, né, o histórico da sua empresa, o histórico do seu negócio, tá certo? Analisar e avaliar as tendências do mercado, as tendências do seu negócio, né, da conjuntura macroeconômica, política, e a partir daí você fazer o quê? Você projetar. Todo o planejamento ele consiste em projeção, que pode ou não se realizar, que pode ou não acontecer, né? Isso é natural, ok? Então, essa é a proposta do DRE, né? Entre outras coisas, ok? Então, aqui a gente está falando, minha gente, de um DRE gerencial, tá? Um DRE gerencial, que você emite aí na sua empresa, seja nos controles manuais, seja usando um software de gestão, né, um ERP, tá certo? É possível fazer, é possível fazer. Vai dar um pouco de trabalho? Vai, né? Só que não adianta você só ficar preenchendo planilha, não adianta só emitir o DRE. Tá bom, e agora eu faço o que com ele? Como é que eu leio as informações, como é que eu interpreto as informações e como é que eu uso essas informações no meu processo de tomadas de decisão, tá certo? É essa a proposta que nós trazemos aqui hoje do DRE. E tá aí um modelinho, ó. Tá aí um modelinho. Ok? Então, essa estrutura que eu estou apresentando aqui para vocês é uma estrutura padrão de DRE, tá certo? Então, o que ela nos mostra? A parte da, né, a estrutura, o demonstrativo, ele parte da sua receita bruta total, tá? Ou do seu faturamento bruto total, das vendas totais, aí dê o nome que você achar mais interessante, né? O que a gente usa de padrão é faturamento total ou receita total, tá certo? No caso que a gente está falando de um mês especificamente. Se você estivesse pegando um período aí de bimestre, de trimestre, de quadrimestre, enfim, o período que você escolher, é lógico que o seu DRE deverá fazer referência a aquele período, tá ok? Ah, e outra coisa, né? O DRE é diferente do fluxo de caixa? O DRE é diferente do fluxo de caixa. O fluxo de caixa é uma outra ferramenta, tá ok? Agora, você pode apurar isso que a gente traz aqui no DRE também lá no regime de caixa? Tá? Também é possível, mas lá é uma outra visão, tá? É um outro conceito. No DRE, a gente trabalha sempre com o conceito do regime de competência. O que quer dizer isso, então? Vamos falar da receita bruta, né, do faturamento bruto. Eu tenho certeza que vocês que estão aí me ouvindo, né, é muito comum você lá na sua empresa, você receber pagamentos por meio de cartão de crédito, por meio de cartão de débito. Agora, né, a última novidade agora é o Pix, transferências bancárias e por aí vai, né? São meios de pagamento. Para efeito de DRE, você considera a receita quando aconteceu a venda. Se entrou ou não entrou dinheiro no caixa, para o DRE não interessa, tá? Caixa e DRE, fluxo de caixa e DRE, se preferir, tá? Eles são parentes próximos, porém não se conversam, tá? Então, no DRE é regime de competência. Então, pensa o seguinte, hoje, dia 9 de dezembro, né, você está fechando aí, já fechou a loja, já fechou a empresa, está em casa ou está aí na empresa só participando aqui da nossa palestra hoje. E quanto que você vendeu? Ah, vendeu
R$ 5.000. Tá bom, desses R$ 5.000, quanto que entrou em dinheiro no caixa? Ah, entraram R$ 1.000. Os outros 4.000 ou foi cartão de débito ou foi cartão de crédito. No DRE, você vai lançar os 5.000. Entendeu? Não, mas cartão de crédito eu vou receber o mês que vem. Regime de competência, quando acontece o fato gerador. Vendeu hoje, dia 9 de dezembro, vai entrar no demonstrativo de dezembro. E se hoje fosse dia 31 de dezembro, imaginando que você estivesse trabalhando no dia 31 de dezembro? Vai contar no mês de dezembro. Tá certo? Isso é regime de competência. Então, pensa lá, você está pagando o aluguel. Está pagando o aluguel hoje. Seu aluguel vence dia 9. Você está pagando o aluguel correspondente ao mês de novembro, que você usou o mês de novembro, o imóvel, o mês todo, está pagando agora no mês de dezembro, ou você está pagando hoje, dia 9 de dezembro, o aluguel do mês de dezembro que você usará até o dia 31. Ah, você está pagando a competência de dezembro, agora no dia 9, para poder usar o mês todo. Então, essa despesa chamada aluguel, competência mês de dezembro, você vai contabilizar lá no DRE de dezembro. Tá entendendo? Vamos imaginar que você fez o seguro do prédio, né? O seu contrato de locação obriga a fazer um seguro do prédio. Quando você fez o seguro ele tem cobertura, né? Ou ele tem validade de 12 meses, certo? E você fez esse seguro lá em janeiro. Então, ele vale de janeiro de 21 a janeiro de 22. Só que quando você pagou o seguro, você pagou à vista, lá em janeiro. R$ 12.000 o seguro você pagou à vista. Por quê? Não, porque o preço era muito bom, se fosse parcelar ia ter juros e tal. Então, eu paguei à vista lá em janeiro o seguro do prédio para o ano todo, paguei R$ 12.000. No caixa saiu 12.000 lá em janeiro. No DRE você vai contabilizar R$ 1.000 despesas com seguro do imóvel mês a mês. Ou seja, você apropria em cada um dos meses. Por quê? Porque ele tem competência de 12 meses. Ok? Então, é isso que quer dizer regime de competência. É quando acontece o fato gerador. Eu estou sendo assim bastante incisivo nessa questão da competência, porque é muito comum surgirem confusões, né? Por quê? Não, mas eu paguei o aluguel esse mês. Ah, o dinheiro saiu do caixa esse mês, mas ele refere-se a qual período? Você não pagou salário no quinto dia útil do mês? Você pagou salário, não pagou? O salário que você pagou no quinto dia útil deste mês de dezembro, ele refere-se a qual período trabalhado aí do seu empregado? Não é referente ao mês de novembro? Ele não trabalhou o mês de novembro para receber em dezembro? Então, esse salário que você pagou no quinto dia útil de dezembro refere-se à competência de novembro. Então, você vai contabilizar lá no DRE de novembro e não de dezembro. Entendeu? E o fundo de garantia que você vai recolher mais lá na frente? Né? E o DAS que você vai pagar no dia 20? O DAS que você paga no dia 20 de dezembro corresponde às suas vendas realizadas em novembro. Então, ele é competência de novembro. Se você olhar lá na guia, vai aparecer lá a competência, né? Se você pegar a conta de água, de luz, de telefone, vai aparecer a qual competência, a qual mês se refere aquela conta, tá bom? Muito bem, então partimos das receitas totais, né? Aí vocês observem ali do lado direito, que está aparecendo uma coluninha 100%, tá? Aquela coluna ali, tecnicamente, é o que a gente chama de análise vertical, tá? Então, qual que é a proposta dela? A proposta dela é mostrar para nós quanto que cada uma dessas contas que virão na sequência representam daquele 100%. Tá certo? Então, nós partimos da receita total, aí da receita nós deduzimos os gastos variáveis, né, que são os custos e despesas variáveis, tá certo? E, deduzindo da receita total os gastos variáveis, nós temos um resultado que a gente pode chamar de resultado bruto, mas aqui a gente chama de margem de contribuição. Olha, resultado bruto, hein? Não é lucro bruto, é resultado bruto. Mas aqui nós vamos chamar de margem de contribuição, né? Que vai dar ali aqueles 46,3%, tá certo?
Da margem de contribuição, nós deduzimos os gastos fixos e, deduzidos os gastos fixos da margem de contribuição, aparece então para nós o resultado, que pode ser lucro ou prejuízo. No nosso caso aqui é lucro, porque o resultado é positivo. Estão vendo aí? 17.875, que está correspondendo a 21% da receita. Ok? E aí, na sequência, tem um quadro onde a gente demonstra para onde, né, irá esse lucro. Ok? Se o resultado fosse negativo, a leitura seria de prejuízo. Tá certo? Muito bem. Eu vou compartilhar com vocês aqui um modelo de DRE, para, né, a nossa conversa aqui ficar mais interativa. Eu vou compartilhar com vocês aqui um modelo de DRE. Só que eu vou ter que parar essa apresentação aqui do slide. Vou lá para a minha tela para compartilhar o DRE. Apareceu aqui na câmera agora, tem uma pessoa que está dirigindo. Cuidado ao volante, hein? Cuidado ao volante. Muito bem. Está aparecendo aí, Mazo, o DRE? Tá sim, tá aparecendo. Está aparecendo? Obrigado. Muito bem. Então, veja lá, senhoras e senhores. Aqui eu trouxe, né, essa ferramenta no Excel para ficar mais interativo, para mostrar para vocês. É um modelo, foi desenvolvido, foi desenhado por um colega nosso aqui no escritório, pelo Carlos Biondo, que também é da parte de finanças. Então, estou dando os créditos aí para ele, porque foi ele que desenvolveu esse modelinho aqui de DRE. Então, essas informações que nós temos aqui, ó, elas podem ser esmiuçadas, né? Elas podem ser detalhadas. Vejam vocês aqui, ó. A minha receita total, eu quero saber como é que foi a composição dela, tá? Então, eu tenho no meu negócio, eu tenho serviços e tenho comércio, tá? No nosso modelo aqui, vocês verão que é de uma oficina mecânica. Então, a oficina mecânica, ela presta serviços, mão de obra, né? E ela também vende peças, porque ela compra as peças para poder executar o serviço. Então, ela acaba vendendo peça, né? E normalmente ela cobra lá uma gordurinha nas peças que ela compra para executar o serviço. Tá bom. Só que dentro da minha receita com serviços, como eu sou uma oficina mecânica, eu quero saber o seguinte: que tipo de serviço que eu vendi? Silvano, Oi. tem gente que não consegue ver a planilha está atrás do slide. Não consigo ver a planilha. De repente você fechasse o slide, não sei se isso... Mas eu fechei, eu parei o compartilhamento, não parei? Parou, agora parou. Parou? Isso. Tenta voltar. Deixa eu voltar lá. Voltou? Ainda não. Calma aí. Não? Ainda não. Pera lá. Vamos lá. E agora? Agora está aparecendo o slide, a planilha. DRE. Planilha. Então, por favor, avisem aí, né, se voltou. Então, vou voltar aqui, ó, para quem não conseguiu acompanhar, vou voltar rapidamente aqui para a gente poder demonstrar aqui o funcionamento da ferramenta. Então, eu estou partindo aqui da receita total, do faturamento bruto, que foi de 85 mil, mas eu quero saber, eu sou uma oficina mecânica, eu vendo serviços e revendo as peças que eu compro para poder executar os serviços, tudo bem? Então, eu quero saber o seguinte: do meu faturamento, quanto vem de serviços e quanto vem de comércio de peças. Tá aí, ó. 76% é de serviços, 23,5% é de peças. Ah, bacana, mas agora eu quero saber o seguinte: de serviços, o que eu estou vendendo de serviços? Tá aqui, ó. Mecânica geral, elétrica, alinhamento, funilaria e pintura. Tá entendendo? Se você fosse um salão de beleza, poderia colocar aqui serviços de cabelo, de manicure, de depilação, de sobrancelha. Tá entendendo? Você é uma loja varejista. Aí vai lá em comércio. Você pode fazer por setor da loja. Você é um mini mercado. Você pode colocar por setor do mini mercado. Quanto que vendeu no açougue, quanto que vendeu na padaria, no hortifruti, etc. Você pode, né? Você vai desenhando aqui de acordo com a sua necessidade, ó. Aí eu vou lá no comércio.
Então eu quero saber, na mesma linha do meu serviço, né, quanto que eu tive de receita, então, com o comércio de peças para mecânica geral, para elétrica, para o alinhamento, para o balanceamento. Então, é lógico, eu tenho que seguir a mesma, né, o mesmo grupo aqui para poder ter essas informações, né? Senão vira bagunça e não vai servir para nada, não vou conseguir interpretar absolutamente nada, tá? Então, ele está me mostrando aqui quanto foi a participação de cada um desses setores aqui da minha oficina, tá certo? Bem, feito isso, eu vou lá então para os gastos variáveis. Quem compõe os meus gastos variáveis? Custos e despesas com vendas e despesas financeiras. Ah, então pera lá. Eu tive uma receita de X mil reais lá com mecânica, eu tive uma receita de 28 mil com mecânica, e eu quero saber agora quanto que eu tive de custo para prestar esse serviço de mecânica. Ok? Então tá aqui, ó. Custo dos serviços vendidos. Tá vendo aqui, ó? Mecânica, elétrica, alinhamento, balanceamento. Ah, eu tive uma receita no comércio, lá na mecânica, de 7 mil reais. Quanto que eu tive de custos lá na mecânica? Tá aqui, ó. 6 mil reais. Estão percebendo? Então, de acordo com o grupo que eu fiz lá para poder analisar as receitas, eu vou analisando toda a composição depois de gastos, né? E observe que nós estamos colocando aqui nos gastos, custos, né? E agora vem as despesas. Então, ó, nas minhas despesas eu tenho despesas com vendas, com as comissões. Ah, na despesa com vendas, se eu sou comércio e serviço, eu tenho que segregar essa receita para poder recolher o imposto. Tem alguém com o microfone aberto? Pedir para fechar o microfone, por gentileza, obrigado. Eu já fechei já. Tá. Então, ó, aqui eu tenho, né, quanto de imposto incidiu sobre os serviços, qual foi a alíquota, e quanto de imposto incidiu sobre o comércio. E está aqui a alíquota. Que é uma outra coisa, já que eu estou falando de oficina mecânica, né? Se tiver alguma oficina mecânica aí me ouvindo, é uma coisa que muitas vezes vocês fazem, né? Você emite uma nota lá de serviços. Só que você paga mais imposto no serviço do que você paga no comércio, tá? É que aqui eu inverti a alíquota, mas a alíquota de serviço ela é maior do que a alíquota de comércio, tá? Então, atenção. Lembra? Interpretação, leitura das informações para tomada de decisão. Ó, eu pago comissão. Então, despesa com comissões, né? Poderia pagar, de repente, comissão lá para mão de obra terceirizada, se fosse o caso. Enfim, aqui a conta, minha gente, você vai dar o nome da conta de acordo com a realidade aí do seu negócio, tá? Eu estou mostrando para vocês aqui como que a ferramenta funciona, né? A forma que ela vai se desdobrando, a quantidade de informações que ela vai trazendo para você. Olha, despesas financeiras. Ah, que tipo de despesas financeiras variáveis que dependem das vendas? Que despesa é essa? Taxa de administração de cartões e taxa de antecipação. Tá? E aquelas que não dependem das vendas, que também é uma despesa financeira? Juros, IOF e aluguel de maquininha. Muito bem, fizemos isso, chegamos à margem de contribuição. Então, estou dizendo o seguinte, ó, dos 100% da minha receita, 53%, 53,7%, quase 54%, refere-se a gastos variáveis, que são custos e despesas variáveis. Quanto que me sobra, então? Me sobram 46,3%, que é a minha margem de contribuição. Essa margem de contribuição ela tem o propósito de cobrir gastos fixos e gerar lucro. Ah, então tá aqui, ó. Sobrou 46,3% de margem, eu tive 25,3% de gastos fixos, me sobrou uma lucratividade de 21%. Muito bem? Mesma coisa aqui, ó. O que compõe os meus gastos fixos? Ah, mão de obra, locação, prolabore e assim por diante. O que está composto de mão de obra? Vou lá na mão de obra, ó. Salários, antecipações, os encargos trabalhistas, o 13º, que são as provisões, os benefícios, vale transporte, vale refeição. E aqui ele está me falando também, ó, quanto que ele representa da minha receita. Ó. Fiquem de olho aqui na coluninha da direita. Tá? Ó, vou lá agora no despesa com locação. O que compõe a minha despesa com locação?
aluguel, IPTU, condomínio, tal. Olha o seguro do imóvel que eu falei para vocês aqui, ó. Percebe? Ah, fez alguma manutenção no prédio, alguma coisa, tal. Poderia lançar aqui também? Poderia, né? Mas é mais comum lançar aqui embaixo, ó. Despesas com manutenção da operação, tá? O seu prolabore, né? Você tem o prolabore, sobre o seu prolabore existem os encargos, né? O INSS, que recolhe sobre o prolabore, vai estar lançado aqui. E assim por diante, ó. Serviço de terceiros, o contador, o advogado, o motoboy. Contas de consumo, água, luz, telefone, internet. Despesas com a manutenção da operação, que eu falei agora há pouco, né? Manutenção preventiva, depreciação. E despesas administrativas, ó, propaganda e publicidade, suprimentos diversos. Percebeu? Muito bem. Deduzido isso, a empresa teve um lucro aqui, né? Eu deixei ela com lucro. Tá bom. Correspondente a 21% que a gente chama de lucratividade. Tá ok? A pergunta é, o que eu faço com esse lucro aqui? Boto no bolso, pego o primeiro avião que encontrar e vou curtir férias, né? No Nordeste, ou então viajar o mundo, porque agora já está podendo viajar para alguns lugares aí do mundo, é isso? Não. Lembra? Analisar o resultado para tomar decisões. O que eu faço com esse lucro? Olha aqui, ó. É do lucro que eu vou tirar recursos para poder pagar o quê? Para poder pagar compromissos de exercícios anteriores. Então, vamos supor que você teve um problema função de pandemia, tal, você foi obrigado a pedir um refis do Simples Nacional dos exercícios anteriores. É aqui que você vai lançar esse compromisso, tá? Eu preciso fazer uma reserva de capital de giro? Sim, o tão falado capital de giro, né? Preciso. Quem me permite fazer reserva de capital de giro? O lucro. Se não tiver lucro, não tem como fazer reserva de capital de giro. É o lucro que me dá essa condição, né? Tá bom, ó. Então eu faço uma reserva, né, e posso devolver também recursos que de repente eu tenha pego emprestado de alguém, né, de terceiros, de banco ou coisa parecida. Aí eu preciso guardar dinheiro também para necessidades futuras, para reinvestimento do meu negócio? Sim. Então tá aqui, ó, né? Para reinvestir em máquinas e equipamentos, em propaganda e publicidade e daí por diante. Ah, mas parte desse lucro eu tenho direito, né, Silvano? Porque eu só tenho direito a trabalhar e eu não tenho direito ao lucro? Tem, tá aqui, ó. Tá? De repente, se a convenção coletiva da sua empresa prevê PLR para os colaboradores, está aqui, ó. E a sua participação está aqui, ó. Mas se não tiver lucro, minha gente, esse quadro aqui de baixo não existe. Se não tiver lucro, esse quadro não existe. E a diferença entre os dois aqui, ó, é um dinheiro que eu vou deixar lá no meu caixa, né? Para o dia a dia do caixa, para o capital de giro do dia a dia, né? Porque nós temos o capital de giro que a gente chama aqui de reserva técnica, reserva de contingência, né? E o capital de giro propriamente dito, que é aquele que está ali envolvido no seu caixa financiando a operação, tá? Que é para financiar a operação do dia a dia. Então vejam vocês o tamanho que ficou esse DRE aqui, né? Vejam vocês o tamanho que ficou, tá? Ah, mas eu preciso fazer um DRE assim, Silvano, com todo esse detalhamento, né? Com todo esse requinte e etc. Se você quer tomar decisão segura, se você quer tomar decisão sabendo o que você está fazendo, você precisa fazer. Agora, se você quer tomar decisão, né, pirata, aí não precisa. Tá? A decisão pirata é aquela, né, um olho aberto e o outro fechado. Aí não precisa não. Tá? Aí, para falar a verdade, não precisa nem de DRE, né? Para tomar decisão pirata, nem de DRE você precisa. Tranquilo? Como o Másio comentou, né, se alguém se interessar, a ferramenta será disponibilizada para vocês. Tá? Depois eu disponibilizo aqui para os gestores e eles mandam para vocês, né, para aqueles que assinarem a lista de presença e etc. Então, eu quis mostrar aqui o funcionamento dessa ferramenta para poder, como eu disse, né, deixar a coisa mais dinâmica e tal. Deixa eu voltar lá então para o nosso... Voltar lá para a nossa página, tentar voltar. Pá, pá, pá.
Vou voltar para o slide agora. Voltou o slide aí, Mazo? Voltou. Muito bem, só que agora eu perdi, então agora vai ficar a tela cheia mesmo, então não vou mais mexer nisso daqui não, que é para... Muito bem, minha gente. Apresentei o DRE para vocês, né? Volto a frisar, o DRE é uma ferramenta que você utiliza na gestão não diária da sua empresa, né? Na gestão diária você vai usar o fluxo de caixa, mas é uma ferramenta muito importante para você usar na gestão do seu negócio, tá? Ele pode ser feito mensal, bimestral, trimestral. Ah, você é um engenheiro, né, e você tem obras, você tem serviço. Eu recomendo que você faça um DRE para cada obra, para cada projeto. Tá? É importante isso, porque você vai saber exatamente qual foi o resultado daquele projeto, daquela obra. Tá bom? Então, por que é importante, né, a estruturação e a formação do preço de venda na empresa? É exatamente para saber se o seu preço de venda está atendendo todas aquelas áreas que nós vimos no DRE. O seu preço de venda ele está de fato cobrindo os seus gastos variáveis, está de fato cobrindo os seus gastos fixos, está de fato gerando lucro? Essa é a proposta do preço de venda, ok? Agora, o preço de venda ele é sempre muito discutido, ele é sempre muito debatido, não é verdade? Por quê? Porque não basta simplesmente eu dizer o meu preço é X. Eu preciso responder algumas perguntas. E uma delas é essa aqui, ó. Como é que o mercado influencia na hora de você formar o seu preço de venda? Porque você não está sozinho no mercado, né? Você não é um oligopólio, um monopólio, perdão. Você não é um monopólio. Você pode ser, quando muito, um oligopólio. Ter poucos concorrentes, mas monopolista você não é. Se você for monopolista, aí tudo bem. O preço que você colocar, né, tá valendo. Ok? Então eu preciso, né, olhar para isso. Tá? O que mais que eu preciso olhar? Os fatores internos, ou seja, de dentro da sua operação, de dentro do seu negócio, que também influenciam na hora de você precificar. E como é que os seus clientes enxergam o seu preço? Preciso olhar para isso? Claro. E como é que você agrega valor ao seu preço? Tá? Então, nós temos aqui variáveis intangíveis. Essa questão, por exemplo, do valor. Né? Preço é aquilo que eu pago. Valor é aquilo que eu recebo. O cliente olha para o seu preço e fala que é caro. Ele está falando que é caro baseado em quê? Baseado na percepção dele. Porque, de repente, ele pegou o seu preço e está comparando com uma outra empresa que vende um produto semelhante ao seu. Não vende exatamente o mesmo produto. Pode vender um produto semelhante. E aí ele acha que é caro. Tá certo? Então a gente precisa olhar para essas variáveis, né? Porque elas vão impactar no seu preço de venda. Então, quando a gente fala dos fatores de mercado, né, que influenciam no seu preço de venda, quais seriam esses fatores? O primeiro deles é a demanda. Né? Demanda ou procura, se preferir. Se a demanda estiver muito aquecida, né, é tendência, então, que você possa praticar um preço maior. Se a demanda estiver desaquecida, você vai ter que ajustar o seu preço para uma demanda desaquecida, senão o produto vai ficar parado lá dentro da sua loja, da sua empresa. Né? A concorrência, ou seja, como é que está a oferta? Como é que está o número de ofertantes? Você é um monopólio? Você é um oligopólio? Como é que é? Tá? Qual é a sua participação de mercado? Qual é o seu market share? Qual o prazo de pagamento? O cliente chega, né, e quer comprar parcelado em 5 vezes, quer comprar parcelado em 10 vezes. E aí? Isso vai influenciar no preço? Claro que vai. Ok? E com relação aos fatores internos, então, quais são? Ou quais que você deve observar? Quais que você deve acompanhar? Primeiro deles, custo. Né? Quanto te custa? E as despesas? Como é que elas estão? Né? Como é que está a sua estrutura?
Tem capacidade produtiva? Está com capacidade ociosa? Né? Está faltando braço? Está faltando gente? Como é que está? Ou está sobrando? Entendeu? E o lucro? A sua operação é lucrativa? Coloca aí no chat para nós, por favor. Depois o mouse me passa aqui. A sua empresa é lucrativa? Se você não souber, não tem problema, coloca aí no chat. Eu não sei se a minha empresa é lucrativa. Não precisa se identificar, se não quiser se identificar, se não quiser colocar, não tem problema. Tá? Mas se você não tem essas respostas, vem para cá, viu? Vem aqui para o Sebrae, vamos conversar para a gente tentar ajudar você a responder essas perguntas. Então, aquela pergunta, como é que os clientes enxergam o preço? Ah, tá caro, né? Tá caro. Por que tá caro? Não, porque eu só ofereço produto de primeira linha. Os meus produtos são de excelente qualidade, etc. Né? O meu serviço é garantido, entendeu? Eu sou uma pessoa de confiança, eu sou uma empresa de confiança. Isso tudo justifica um preço diferente da concorrência? Até justifica. Só precisa saber se o cliente tem essa percepção. Porque se a percepção dele é só de que o seu preço é caro, entendeu? Ele não vai parar para discutir. Discutir que eu digo, conversar, né? Não é discutir e brigar, né? Ele não vai parar para analisar. Ele simplesmente vai procurar um outro fornecedor. Ok? Então, precisa, né, olhar para isso. Volto aqui à questão, né, do preço e do valor. Eu pergunto para vocês aí, e coloque aí no chat, né? Qual é a proposta de valor do seu negócio? Porque o valor é isso, né? Qual é a dor do seu cliente que você propõe resolver? Silvana, tem alguns posicionamentos aqui, diz aqui, o Leandro fala hoje, não está sendo, né? Que eu acho que em relação ao que você está dizendo, em relação à proposta de valor. Eu não sei se minha empresa é lucrativa, né? A Maria Clarice disse. O Johnny falou hoje, não está sendo também. Certo. A Ju falou, a minha não está sendo também, de acordo com a sua pergunta. E a Josefina falou que desde 2020 inaugurou uma oficina e não está com dificuldade de precificar. Não está segura com o custo da hora dela. Tá, maravilha. Então, muito obrigado a todos que responderam, tá? Então, se você não sabe se a sua empresa é lucrativa ou não, a primeira lição de casa, a primeira tarefa, então, é você levantar lá o seu DRE, tá? Elabora. A Christian disse que ela é lucrativa. A minha Christian falou. Isso é bom. Legal. Parabéns, Christian. Parabéns. Aquele que já sabe que a empresa não é lucrativa é sentar para fazer essa análise, né? O que está corroendo a sua receita que não está sobrando lucro? Será que é os custos que estão muito elevados? Será que são as despesas que estão muito elevadas? É para isso que serve o DRE. Ele vai mostrar lá para você quanto que a sua despesa com aluguel, por exemplo, está representando da sua receita. Quanto que o seu custo de mercadoria ou o custo de serviço está representando lá da sua receita. Tá? Eu já tive né, tem vários casos, vou citar um caso só de uma empresa que eu visitei certa vez, que era uma empresa varejista, na verdade era um atacarejo, né, de guloseimas, tal, e o produto carro-chefe dele, o produto carro-chefe que mais vendia, dava margem de contribuição negativa de 15%. Margem de contribuição negativa de 15%, o produto que mais vendia. Tá? Então, para isso que serve o DRE. Mas vamos lá então, ó. Preço e valor. Preço é aquilo que nós pagamos, preço é aquilo que você cobra, valor é aquilo que você entrega para o seu cliente. Tá? Então, se você tem uma oficina mecânica, qual é o valor que o cliente recebe quando ele tira o carro lá da sua oficina? Né? O valor de ter tranquilidade, né? O valor do carro dele bem cuidado, do carro dele bem reparado, né? De ter segurança de agora poder rodar com o carro dele, de repente poder fazer uma viagem com a família e etc. Né? Esse é o valor que ele está recebendo, esse é o valor que ele está levando. O preço foi o dinheiro que ele deixou lá no seu caixa, né? Ou o cartão que ele passou lá no seu caixa para poder pagar pelo serviço. Tá entendendo? Vamos pensar, você é um salão de beleza, né? Então, uma barbearia. Qual que é o valor? O valor é a pessoa sair de lá com, né, com a autoestima elevada,
a pessoa sair de lá, né, mais bonita do que ela já é, você entendeu? Sair toda, né, a mulher toda glamurosa, o homem todo glamuroso para um evento, né, para se sentir bem na reunião com os amigos, no trabalho que seja, enfim, no evento qualquer que ele esteja participando. Esse é o valor que ele levou, né? Por mais que a hora que chegar em casa entrar debaixo do chuveiro, pronto, né? O cabelo já vai voltar ao que era o normal e etc. Vai, né, sair toda a maquiagem. Faz parte do processo. Vai. Entendeu? Eu mandei você no... Então é isso que vocês Achando. precisam. Então, ao invés de você ficar brigando por preço, ao invés de você ficar brigando por preço, destaque valor. Mostre valor para o seu cliente. Tá ok? Pense nisso, tá? Trabalhe isso, trabalhe valor. E todo mundo me pergunta, né? Qual é o preço de venda, então, Silvano, o preço de venda ideal? A resposta é muito simples, né? O preço de venda ideal é aquele que cubra todos os seus custos, todas as suas despesas e, principalmente, faça o quê? Gere lucro. Esse é o preço de venda ideal. Entendeu? Esse é o preço de venda ideal. E o que o cliente aceite pagar, obviamente. Tá ok? O cliente tem que aceitar pagar, porque não adianta você ter um preço de venda que o cliente não aceite pagar. Tá? E aí, ele aceitar pagar vai de uma série de outras variáveis. Né? Se você está focado no público certo, se você está oferecendo o serviço certo. Né? Não vou entrar aqui na questão do marketing, até porque vocês já tiveram marketing, né? Mas então vocês viram lá com o Luiz a importância de você estar aí nas redes sociais, né? Nas mídias sociais, de trabalhar a sua imagem e esse negócio todo. Tá? Eu trouxe aqui para vocês um rápido apanhado, né, sobre essa questão de custos e despesas. E observem vocês que até agora eu não falei de custos e despesas, eu falei de gastos. Né? Falei de gastos o tempo todo. Por quê? Porque gastos é todo o desembolso que acontece lá na sua empresa. Ou seja, é todo o dinheiro que sai do seu caixa, tá certo? Para aquisição de algum bem ou serviço da sua empresa, para você poder entregar ao seu cliente um outro bem ou serviço qualquer. Tá? Esse gasto ele pode ser direcionado para investimento, tá? Investimento, normalmente, ele está caracterizado aqui por equipamentos, ou seja, por bens duráveis, por bens tangíveis, ok? Já os custos são todos os gastos que estão relacionados diretamente à atividade fim da empresa. Então, se você é uma empresa prestadora de serviços, os seus custos estão sempre ali na linha da mão de obra direta, né, dos insumos e matérias-primas que você usa, de repente, para poder executar aquele serviço. E também dos equipamentos. Se você é uma empresa varejista, o seu custo é a mercadoria para revenda. Se você é uma indústria, os seus custos são a matéria-prima, embalagem, frete, para poder produzir aquele produto. E as despesas são todos os gastos que estão relacionados ao suporte operacional do negócio. Perfeito? Se você é um restaurante, uma pizzaria, uma lanchonete, você tem perdas lá no processo produtivo. Como a indústria também tem perdas lá no processo produtivo. São intencionais essas perdas? Muitas vezes não, mas elas constituem também um gasto, né? E que precisa ser contemplado lá. Então pense lá no restaurante. Você vai ao açougue, compra lá uma peça de carne, a hora que você chega no restaurante, limpa, tal, né? Tira lá toda a pelanca, não sei o que, tal. Quando você comprou lá no açougue, tira dessa limpeza, você tirou 1 quilo de pelanca, de sebo, de não sei o que. Isso é uma perda? Isso é uma perda, porque quando você comprou, você pagou por aquela pelanca, por aquele sebo que você está tirando, né, daquela carne na hora que você fez a limpeza lá no seu restaurante, tá? Então isso tem que ser contemplado também lá nos gastos, tá? E aí a gente classifica esses gastos em fixos e variáveis, tá? Que são os custos e despesas variáveis, que são aqueles que variam de acordo com o seu volume de atividade, tá ok? E você tem também os custos e despesas fixas. Né? Então, os variáveis estão aí, ó, variam de acordo, né, com o seu volume de atividade, tá? E os fixos
são aqueles que não se alteram em função do seu volume de atividade. Então, vejam bem, custos, gastos fixos e variáveis, custos e despesas variáveis variam em função do seu volume de atividade, é sempre em relação ao seu volume de atividade. Ah, mas Silvano, a minha conta de luz esse mês veio R$ 100, o mês passado veio 98, e eu sou um escritório de contabilidade. E aí? A energia variou, a energia elétrica variou porque você trabalhou mais ou porque você trabalhou menos? Não, eu trabalhei o mesmo número, é que como aumentou o preço da energia, por isso a minha conta aumentou. Então ela é variável? Não, ela é fixa. Né? Tem mês que eles fazem a medição, eles medem às vezes 30 dias, outra vez eles medem 29 dias, pelo menos na minha casa é assim, eu pego lá a fatura, né? Ah, foram considerados 29 dias, foram considerados 28 dias, foram considerados 32 dias. Tá? E quando o mês é de 31 dias, eu pago 2 contas no mês. Energia elétrica. Tá? Então, sempre em função do seu volume de atividade. Tá? Então, aqui eu estou abrindo também para a gente falar um pouquinho mais de cada segmento, né? Considerando que no nosso grupo aqui nós temos empresas do comércio, da indústria e também de serviços. Então, os principais custos lá no comércio, como eu já havia dito para vocês, o primeiro deles é a compra da mercadoria, tá certo? Os impostos não recuperáveis, no caso aqui é a ST, tá? Porque o ICMS... Oi. Tem um cliente querendo disponibilizar uma planilha, eu falei que você vai mandar, no final você vai disponibilizar o seu e-mail para ele encaminhar para você dar uma olhada, se for possível. Tá. E se ele está no caminho certo. Tá bom. Tá? Perfeito. Obrigado. Então, no comércio, né, o primeiro custo que você tem é a mercadoria para revenda, tá? Que pode ou não vir acrescida de ST, né, que é um imposto não recuperável, já que o ICMS ele está já embutido no preço da mercadoria, e o IPI ele também vem destacado na nota, então esse imposto não recuperável seria a ST e o IPI, tá? Esqueci de colocar IPI aqui no slide. E, eventualmente, frete que você pagou para ter essa mercadoria lá no seu ponto. Tá? E devemos considerar embalagens também. Tá? Então, você, por exemplo, tem uma loja de roupas, né? A pessoa vai sair com as roupas na mão? Não, você fornece uma sacola, normalmente, para ela poder levar essas roupas. Então, faz parte aqui as embalagens. Né? Pensando ali nas joias, não tem lá o estojinho, né? Você compra o relógio, não vem o estojo, a ótica, por exemplo, não oferece o estojo, né? Então, de repente, você oferece um estojo para o cliente levar o relógio, embora muitas vezes o estojo já vem com a marca, né? Já vem com o produto, né? Certo? Então, preciso considerar isso. Tá? E lá na indústria? Né? O que eu vou considerar lá na indústria? Os meus custos lá na indústria, e aí não importa a indústria do que você é, tá? Ah, eu faço bolos caseiros. Você é uma indústria da panificação. Né? Hoje eu atendi um cliente aqui no primeiro atendimento do dia, que ele é uma panificação. Né? Ele faz pães, entendeu? Pães com fermentação natural, tal, aquele negócio todo. Tá? Então, o primeiro custo que você tem na indústria, que é a própria matéria-prima. Tá certo? Os insumos, as embalagens do produto, né? Você pode ter mão de obra terceirizada ou serviços de terceiros, igual a indústria de confecções. Né? É muito comum você terceirizar a costura. Né? Você manda para as oficinas, para as facções, para poder costurar a roupa né, que você está desenvolvendo, que você desenvolveu, aliás. Né? Então, seria serviço de terceiros. A mão de obra aplicada, a mão de obra direta, acrescida dos seus respectivos encargos e benefícios, tá? Então, trazemos até aqui um exemplo rapidinho para você poder calcular a hora técnica, né? Ou a hora homem, se preferir. Ah, inclusive, teve uma cliente que falou que tem oficina, né? E não consegue identificar direito o seu custo hora. Então, está aqui um modelinho, ó. Quanto custa o seu funcionário? Pegando salário, mais os encargos, mais benefícios, né? Mais EPI, mais uniformes, etc. Então, no nosso modelinho aqui, ó, esse funcionário custa 1.960, né? E tem um total de 156 horas disponíveis. Horas produtivas. Então, a hora que eu pego 1.960 e divido por 156, eu chego a um custo
de 12,56 por hora, né? Ou hora homem, como a gente gosta de chamar, ou hora técnica. Certo? Um determinado produto, se ele trabalhou 2 horas, então eu terei de mão de obra naquele produto 25 horas. Ah, e eu preciso calcular o custo da hora-máquina também, Silvano? Preciso, né? Depreciação mais manutenção da máquina. Tá certo? Isso acontece muito em gráfica, né? A gente chama de setup de máquina, né? Mas aí na produção também. Né? Se você é uma panificadora, você tem que calcular o custo hora da sua máquina. Da maceira, do cilindro, né? Do forno, que é usado para assar os pães, da pizzaria, mesma coisa. Né? Então, a hora que a gente soma aqui, ó, o custo hora-máquina, mais o custo das horas trabalhadas, né, daquele determinado serviço, tá? Mais o custo de embalagens, nós temos, então, R$ 50, que seria o custo unitário de um determinado produto produzido aqui nessa indústria. Né? Então, é essa conta que você precisa fazer aí na sua indústria, para quem é da indústria. E para quem é de serviços? Ah, para quem é de serviços, hora técnica, né? Mão de obra direta consumida por hora, né? A gente traz aqui para a fração hora, porque você não vai calcular o minuto, né? Trabalhado. Mas eu sei que tem algumas atividades que você não usa. Você usa frações de hora. Tá bom, então a gente chega no valor da hora e depois fraciona pelos minutos. Se quiser fracionar por segundo também, fique à vontade. Mas o usual é hora. Né? E como é que eu calculo, então, essa hora? Nós vimos lá no modelo anterior, né, lá da indústria. Eu pego o custo desse funcionário, com todos os encargos, com todas as provisões, e divido pelo número de horas produtivas. Ah, mas pera lá, são 44 horas semanais, Silvano. 4 horas do mês dá 176 horas. Eu tenho que dividir por 176. Não. 176 horas é o número de horas que ele, empregado, está a serviço da sua empresa. São 176 horas produtivas? Não. Porque ele tem um intervalo para o almoço, ele tem um intervalo para ir no banheiro, ele tem um intervalo do cafezinho, do cigarrinho, do WhatsApp, entendeu? Então, quantas horas produtivas ele tem? Ah, aí cai, né? Vai cair um pouquinho, vai cair ali para 150. A gente desconta normalmente uma média aí de 25%, tá? 25%. E aí você tem as horas produtivas, que dá em média de 152 horas, hora que você faz o cálculo. Tá? E isso se, né, não tiver fazendo aí, se ele não estiver fazendo corpo mole, né? Se estiver fazendo corpo mole, aí já viu. Aí fica mais complicado. Ah, maravilha. É só isso, então? Sim, eu levantei os custos. Agora eu preciso ver quais as outras incidências que eu tenho sobre essa minha venda. E aí, as que eu coloquei aqui, elas são comuns independente do seu segmento, tá? Se é comércio, se é indústria ou se é serviços. E quais são essas principais incidências? A primeira delas qual é? Os impostos. Então, quem paga o imposto sobre a mercadoria que você vendeu não é você, não é a sua empresa. Você é apenas o fiel depositário e o agente repassador desse imposto. Quem paga o imposto é o seu cliente, é o consumidor, é quem comprou o seu produto ou serviço. É ele que está pagando o imposto, e não você. Tá certo? Ah, e as comissões? Também está lá no preço de venda. E a taxa de cartões? Também está lá no preço de venda. Então, quem está pagando por tudo isso é o cliente, não é você. Né? Não é a sua empresa. Ah, e as despesas fixas? Também está lá no preço de venda. E o lucro? Também está lá no preço de venda. Então, eu tenho certeza que vocês já ouviram, né, o tal do multiplica por 3. Pega o preço que você pagou, né, que você comprou, que você pagou, multiplica por 3 e bota para vender que vai dar certo lá no final. Tá? Você vai ficar rico, milionário e tal, e vai poder se aposentar muito cedo. Já ouviram isso, né? Pois é, daqui a pouco nós vamos desconstruir esse conceito.
Existem outras incidências? Podem existir outras incidências? Então eu volto aqui na questão dos impostos, das comissões e da taxa de cartão. Por quê, minha gente? Lembra a hora que eu abri lá o DRE, que eu falei da oficina mecânica, né, que tem o hábito de, às vezes, emitir nota de serviço quando ele está cobrando, quando ele está recebendo, perdão, por serviço e por peça? Então tem que segregar. Por quê? Por conta do imposto, né? Onde que você está lá no Simples Nacional? Qual é a alíquota do seu imposto, da sua empresa? Pergunte para o seu contador. Contador, qual é a alíquota que eu pago de imposto? Eu coloquei aqui a tabela do anexo 1 do Simples Nacional, que é para comércio, que começa lá com 4%. Ó. Então, como é que funciona a tabela do Simples Nacional? Ele vai por faixas de faturamento, como vocês estão vendo aí, né? Faixa de valores de faturamento acumulado em 12 meses. Certo? Então, se a sua empresa está começando agora, está, né, faturando lá R$10.000 por mês, R$15.000 por mês, você está ali naquela faixa, então, de até 180 mil em 12 meses. Se você é comércio, então, qual que seria a sua alíquota? Alíquota nominal, tá? 4%. E a efetiva também vai ser 4%, porque não tem parcela a deduzir. Se você fosse de serviços, a primeira alíquota ali é 6%, no anexo 3. Se você for indústria, a primeira alíquota também é 6%, que é o anexo 2. Percebe? Quem vai te dar essa informação é o seu contador. Tá? Por quê? Porque isso é muito importante. Vamos imaginar que você coloca lá na sua projeção 10% de imposto. 10% você está na quarta faixa. Você teria que estar faturando 1.800.000 em 12 meses e não 180 mil. O seu produto ficará mais caro? O seu produto ficará mais caro. Estão entendendo? A mesma coisa acontece com as comissões, né? As comissões, elas são livremente negociadas. Lá com o seu vendedor, com o seu parceiro, né? Com o seu representante, é livremente negociado. E aí o representante chega para você e fala, não, eu quero 15% de comissão, senão não vou nem colocar o seu produto no meu carro para sair para vender. Então ele quer sociedade na sua empresa, ele não quer comissão. Não é verdade? E o que seria uma comissão ideal, um percentual de comissão ideal? É livremente negociável. Só que eu tenho certeza, a hora que você colocar 15% de comissão lá na formação do seu preço, talvez o seu preço fique fora de mercado. Muito provavelmente, né? E a taxa de administração de cartões também não é diferente. É livremente negociável e hoje nós temos, felizmente, né? Hoje nós temos, acabou esse oligopólio, era um oligopólio, ele acabou, tá certo? E você pode agora, né, pesquisar mercado, negociar, né, mudar a qualquer momento e etc. Agora, a pergunta é, quanto? E não serve mais ou menos, tá, minha gente? É muito comum eu ouvir isso de resposta, né? Eu pergunto, mas quanto que você paga de taxa de administração para o débito? Ah, é mais ou menos não serve. Tá certo? Ou é 1,5, ou é 1,8, ou é 2,1. Tá? Mais ou menos não serve. Gravem isso. Muito bem. Tem mais incidências? Tem as despesas fixas, né? E aí, hoje, no último atendimento meu do dia antes de subir para cá, atendi uma cliente, que discussão também era preço de venda, e aí ela pegou um único mês para poder medir as despesas fixas dela. Eu falei, não, nós vamos trabalhar com uma média, né? Então você tem que pegar aí a média do seu apanhado mês a mês de despesas fixas, tá? No mínimo, do maior período que você tiver. Se a sua empresa tiver menos de um ano, do maior período que você tiver. Se ela tiver mais de um ano, pegue dos últimos 12 meses. E aí você vai trabalhar o conceito média. Por quê? Porque em 12 meses, você contempla todas as sazonalidades que possam existir no seu negócio, no seu mercado. Estão entendendo? Se você pegar um único mês, você pode pegar um mês de gastos mais elevados e aí o seu percentual pode ficar maior. Como eu fiz aqui no modelinho, tá vendo aí, ó, que no mês 1 a despesa era 10.500, depois ela foi para 11.300 para chegar em 12.800. Silvana, mas não é despesa fixa? Por que muda todo mês? Olha lá pro labore, ó.
né? Esse empresário aqui, todo mês, ele aumenta o prolabore dele. E aí a despesa fixa dele todo mês aumenta. Tudo bem? E aí nós vamos medir essa despesa fixa em relação ao faturamento. E aí é lógico, aí eu tenho que usar o mesmo conceito da média para o mesmo período. Então, se eu peguei, na hora que você fez o seu levantamento, você pegou de janeiro a dezembro de 20, você vai ter que pegar o seu faturamento bruto, a sua receita bruta, de janeiro a dezembro de 20. Você não pode pegar a despesa de 2020 e querer fazer pelo faturamento de 2021, tá? Tem que ser do mesmo período, do mesmo exercício. Se você pegar um mês específico de 2021, então que seja aquele mês, né? Mas não deve se fazer com um único mês. E aí eu vou fazer esse cálculo para saber quanto que a minha despesa fixa representa das minhas receitas. Então tá aí, ó. Peguei a minha média de despesa fixa, que é 11.449, divido pela minha média de receita, de faturamento bruto, que foi 41 mil, né? E eu divido por 100, eu tenho então o percentual. Vejam vocês, eu estou seguindo a estrutura do DRE, tá, minha gente? Isso tudo está lá no DRE. Essa informação está toda lá no DRE, tá bom? Por isso que eu apresentei o DRE primeiro para vocês, tá? Continuando, então. Tenho mais alguma incidência? Estou falando de incidências sobre o preço de venda, tá? Vamos ver, a gente falou de custos, a gente falou de gastos fixos, falamos de gastos variáveis. Tem mais alguma coisa? Será que tem? Estou esquecendo de alguma coisa, Mazo? Fala aí para mim. Será que eu estou esquecendo de alguma coisa? Perfeito, Silvano. E o pessoal está falando se eu estou esquecendo de alguma coisa aí ou não? Não, tá tudo Então, certinho. vou fazer a pergunta. Então, coloquem aí no chat, pessoal. O que está faltando aqui? Eu estou esquecendo de alguma coisa assim, mas o que está faltando? Fala aí para mim. Escreva aí no chat. O que está faltando? E o Mazo passa aqui para mim, que eu não tenho visão do chat. Ah, pode deixar, eu passo sim. Ninguém falou nada? Não, ainda não. Vamos lá, Repete minha aí gente. O que está faltando? Olha, os seus apontamentos. eu estou seguindo a sequência lá. Então, eu estou falando das incidências que eu tenho que considerar no preço de venda. Eu peguei os custos, eu peguei as despesas fixas, peguei as despesas variáveis. E o que está faltando? A Helena apontou. Não fala mais. Não, a Helena já apontou. Tem uma pessoa que já apontou. Já apontou? O que ela falou? Lucro. Ah, muito bem. Qual é o nome dela? A Helena. Depois a Ju também. Helena, Ju, muito bem. Ah, tá faltando o lucro. Muito bem. E aí? Ah, 100%, né, Silvano? 100%, senão eu nem saio de casa. Não existe lucro de 100%, tá, minha gente? Isso é utopia. Porque você parte do 100, lembra? 100% é a sua receita. Como é que pode ter lucro de 100%? Coloquei aqui uma margem de lucro de 20%. Tem tabela? Não. Não tem tabela. Lembra? Você é monopolista. Você pode tentar um lucro de 50%, de 80%? Pode. Se o mercado pagar, já que você é monopolista. Ok? Ah, mas eu sou de serviços. Serviço tem que dar no mínimo 50% de lucro. Ok, vamos ver como é que isso vai ficar lá no seu preço de venda. A hora que você colocar 50% de lucro. Se o cliente pagar, seja feliz. Ter lucro não é crime. Ter lucro não é prejuízo. Pelo contrário, vocês abriram empresa para ter lucro. Senão você teria aberto uma ONG. Teria aberto uma cooperativa. A Helena disse aqui que o serviço, acho que no caso dela, ela tem uma média de 20% a 30%. Mais ou menos. Aí ela perguntou se é isso aí. Isso, Helena, exatamente. Não tem tabela, tá, Helena? Não tem. Né? Vai de todas essas variáveis que a gente está comentando aqui. Mas para serviços, normalmente é isso que a gente usa mesmo, tá? Na casa aí de 15% a 20%, depende também do tipo de serviço. Tá bom? Na indústria é um pouco menor, né? No comércio varejista, varia muito também de comércio para comércio, mas não existe tabela. Tá? Muito bem? Então, dito isso,
vamos lá para o nosso estudo de caso. Então, eu peguei um estudo de caso aqui de um comércio varejista de confecções, tá? E a minha empresa, ela chama Santo e Santo. Tá bom? Então, a empresa Santa e Santo, ela paga esses preços aqui, ó. Na calça, ela paga R$42, tá? Na verdade, ela paga 40, né? Mas tem mais R$2 de frete. Então, chega para ela por 42. As camisas, ela paga R$21. As camisas não tem frete, porque ela vai buscar, tá? Ó, ela vai buscar as camisas no fornecedor, não tem frete. Tá bom? Não tem frete. Tá? Gravem bem isso. E as bermudas, ela paga R$56. Aí tem mais R$3 de frete. Chega para ela por 59. Então, lembra lá do multiplica por 3? Multiplica por 3. Ah, Silvano, 100% de lucro. Eu compro por 42, vendo por 84, não é 100%? Compro por 42, vendo por 84, eu tenho 100% de lucro. Não é isso? Digam aí para mim se é isso, se eu estou fazendo o raciocínio certo. Helena, fala aí para mim, é isso? Comprei por 42, vendi por 84, 100% de lucro. É isso, Mauso? Estão falando que não. Não? Muito bem. Não. Vamos lá, então? Mas é o que muita gente faz, tá? É o que muita gente faz. Então, quais são as incidências que nós vamos colocar sobre aquele preço nosso lá? Ó, os impostos, 9,5%, que são variáveis, comissão de 4% para o vendedor, taxa de cartão de 4,5%, as despesas fixas deu 28%, não foi 28% no cálculo? Lembram disso? E um lucro de 20% eu quero, tá? Mas eu peguei lá o preço e dobrei o preço, tá? Para ter lucro de 20% e pagar todo esse pessoal aqui, tá bom? Vamos ver então? Se eu vou conseguir ganhar 20%, é a minha empresa, aquela empresa lá, hein? Se eu não ganhar, vai ficar feio aqui para mim, hein? Vamos ver? Ah, não, é a calça, não é... É a calça. É isso mesmo, é a calça, 42. Ih, meu Deus do céu, vou ter que rasgar meu diploma, hein? Vou ter que rasgar meu diploma. O que aconteceu? Eu dobrei o preço e não ganhei 100%? Nem 20% eu ganhei 5%? Não, tá errado. Quem fez essas coisas aqui tá errado. Vocês estão vendo aí, minha gente? É a estrutura de um DRE, ó. Eu parto da minha receita bruta, que é o preço de venda, que é R$ 84,00, desconto o meu custo unitário, que é 42, que é o meu CMV, que corresponde a 50% do meu preço de venda, pago 9,5% de imposto, pago 4,5% de taxa de cartão, pago 4% de comissão, que dá 18%, cubro as minhas despesas fixas, que correspondem a 28% do meu preço de venda, me sobra 5% de lucro. Poxa vida, hein? E eu que achava que estava ganhando 100%. Desanimou agora, eu não quero mais brincar de ter loja de roupa, não. Calma, não desanima, não. Vamos lá. Por quanto teria que vender, então, essa peça que me custa 42? Qual seria o preço de venda? Aí a gente usa, para responder essa pergunta, a gente usa o famoso markup, né, ou taxa de marcação. E como é que eu calculo esse markup, rapaz? Vou trazer o Zeca Pagodinho de novo, né? É igual o caviar, nunca vi nem comi, só ouço falar. Né? Ouço falar desse markup, ouço falar, mas nunca vi. Como é que é? É uma formulazinha simples que a gente usa, ó. Onde nós vamos aplicar? Vamos levantar quais são as nossas despesas fixas em percentual, as nossas despesas variáveis em percentual e a nossa margem de lucro desejada. Isso tudo está composto dentro do markup. No nosso modelo aqui, quais são esses valores? No nosso modelo aqui, nós temos 28% de despesas fixas, lembra? Média de 3 meses de despesa, receita que deu 28. 41 dividido por 11 e tal, deu 28.
Nós temos 18% de variáveis, que é o imposto simples nacional, 9,5%, taxa de cartão de 4,5% e comissão do funcionário de mais 4%, tá 18%. E o lucro que a gente está buscando, que é de 20%. Então, a hora que eu faço essa continha, ela me dá uma taxa de marcação de 2,9%. Nossa, deu quase 3, hein? Deu quase 3. Que legal. Vamos lá? Muito bem. Por quanto eu vendo? Eu pego agora o meu preço de custo, façam a conta vocês aí. Eu não vou fazer a conta não, façam vocês aí. Pega lá o custo da calça, 42, multiplica por 2,9, não é percentual, tá? É número inteiro. Multiplica por 2,9, número inteiro. Quanto que vai dar? Eu vou pegar minha calculadora aqui, vou fazer. Falei que não ia fazer, mas eu vou fazer, vai. Vou dar uma chancha aí para vocês. Quanto que deu? 121,80? É isso aí, a Cristian respondeu 121,80. Então, esse... Silvano, tem um cliente que perguntou aqui se você vai exemplificar também na prestação de serviço. Eu gostaria também que explicasse para a gente o que você falou de cálculo incluindo despesas fixas por hora. A regra é a mesma, mas eu não trouxe porque o nosso tempo, infelizmente, não permite fazer um estudo de caso para cada um dos segmentos. Mas a regra é a mesma. Depois eu dou uma passada rápida para falar de serviços, sim, mas eu não trouxe um estudo de caso específico não, tá? Mas a regra é a mesma. Muito bem. Chegamos aqui ao valor, então, 121,80. Esse é o preço de venda calculado. Cliente paga? Ah, lembra aquelas variáveis? Mercado, demanda, tal, valor, né? Percepção do cliente. Tá ok? Então, vejam vocês, né? Eu teria que vender essa peça por R$ 121,80 para ter os 20% de lucro, que corresponde a R$ 23,80. Esse seria o preço de venda ideal. Pois é, né, Silvano? Mas você sabe como é que é? O mercado está difícil, né? Tá todo mundo reclamando, os preços estão aumentando demais. E 121 não dá para fazer não, rapaz. O cliente não paga não. Sabe o que a maioria faz? Perdão. A maioria vai lá e tira o lucro da jogada. Aí eu refiz aqui então para vocês o markup sem lucro. Né? O markup sem lucro. Quanto que vai dar o markup sem lucro? 1,85. Pega aí agora os mesmos 42 e multiplica por 1,85. Ah, agora sim, agora eu vendo. 77,70. O mercado vende na média por R$80, tal, por 77. Ó, vou abarrofar, vou rachar de ganhar dinheiro. Não, você não vai ganhar nada. Você não vai ganhar nada. Você vai pagar a conta só. Só vai pagar a conta. Por quê? Porque você zerou o lucro. Você está trabalhando o que a gente chama de trabalhar no ponto de equilíbrio. Você só paga a conta, você não tem lucro. Então não sobra dinheiro para você reinvestir, não sobra dinheiro para você pegar para você mesmo como participação de lucros, porque não tem lucro. Percebe? Então, olha, se nós aplicarmos o DRE novamente, a R$ 77,70, né? Aí tem aqui as aproximações de casas decimais, tá dando aqui 4%, 0,4% de lucratividade negativa, um prejuízo de 30 centavos na peça. Né? Mas na verdade é para zerar, que tem aproximação de casa decimal, por isso que ele dá essa diferencinha aqui no final, entendeu? Ah, então peraí, Silvano. Pô, então eu não posso abrir mão do lucro, né? Não, você não pode abrir mão do lucro. O lucro é da empresa. O lucro é da empresa, tá? Então eu costumo dizer o seguinte, costumo brincar, né, com os nossos clientes. O lucro é o valor da sua dignidade, da dignidade do seu negócio. Então, se você está dizendo que a sua empresa, né, que você aceita não ter lucro, então quer dizer que a sua dignidade não vale nada. Exagerei no exemplo agora, hein, pessoal? Bati pesado, hein? Aí, muito bem. Aí vem aquele cliente, né, que está sempre na loja, tal, pô,
Tô sempre aqui, Renatão, não tem um descontinho? Pô, tô toda hora comprando aqui e tal, né? Não tem um descontinho? Aí o Renato, né, muito faceiro, muito ligeiro, vai pagar como? Ô, Renato, vou pagar em dinheiro, reais, tá aqui, ó. Quer receber em dólares? Se quiser dólar, eu tenho também, né? Vou pagar em reais. Ah, tá bom, então dá 10% de desconto. Aí ele manda a funcionária dele dar 10% de desconto. Muito bem. E aí? De onde que saiu os 10%? De onde que o Renato tirou 10% de desconto? Ah, tirou da cabeça dele, porque o cliente pede, porque o cliente, né? Deu 10%. Vocês concordam comigo, então, que na loja é mais caro receber em dinheiro do que receber em cartão? Porque cartão está custando 4,5%, para receber em dinheiro é 10%. Melhor receber em cartão, então. Não é não? Silvano, tem uma Oi. pergunta aqui que é: mas se você está com o produto em depósito e sem dinheiro de fluxo, não é uma saída Ah, diminuir lucro? não, calma. Não. A saída é você organizar o seu estoque, a saída é você controlar melhor as suas compras, a saída é você comprar aquilo que efetivamente gira. Essa é a primeira saída. Só que agora você já comprou, né? Eu entendi a pergunta. Qual é o nome da cliente ou do cliente? É o Cláudio. Pois é, Claudio. Só que agora já comprou, né? O produto já está lá, o produto está parado. Então é melhor fazer ele girar, né, para poder botar dinheiro no caixa, para recompor o caixa, do que deixar lá e de repente até perder o produto. Então, só que se continuar só fazendo liquidação, vai continuar comprando errado, vai continuar comprando aquilo que não vende. Então, o que você precisa organizar é o seu controle de estoques, é analisar a sua curva ABC. É isso que você precisa fazer. Tá bom? Muito bem, mas vamos lá, continuando então no exemplo. Vou dar 10% de desconto para esse cliente, vai. Era 121,80, lembram? Né? Era 121,80, 10% menos, 109. Vamos lá? 10%. Só que com a taxa de 2,9, tá? Sobre aquele preço de 121, que é o markup de 2,9. Ah, 109,60 é o meu novo preço de venda. Olha lá o resultado, minha gente. Para quanto foi? Diminui o meu lucro? Diminuiu. E aí, respondendo a pergunta, é melhor ter 15% de lucro do que não ter nada e desovar o produto dando 10% de desconto? Claro que nessa situação é. Então, o que você precisa ter cuidado, né, vocês precisam ter cuidado, é de fazer a conta antes, para saber se realmente você terá lucro. Talvez você não tenha os 20 que era o desejado, talvez você não tenha os 30 que era desejado. Então tem que tomar cuidado na hora de fazer essas ações promocionais para de repente você não ter prejuízo. Então, na pior das hipóteses, lucro zero. Lucro zero. Mas todos os custos estão contemplados. Agora, vender para ter resultado negativo, aí me desculpa, né? Aí não tem como. Não dá para aceitar. Ah, mas eu vou ter que jogar o produto fora se eu não vender assim. Aí eu vou perder tudo, né? Aí vai lá para perdas, lembra? Custos, investimento, gastos, investimentos, custos, despesas, perdas, né? Aí ele vai para perdas. Ok? Então, veja só, né? Seguindo lá aquele o nosso programa, o nosso script, né? Eu estou trazendo todas essas reflexões aqui para vocês, tá? Fazendo essas simulações. E o recado é, você precisa fazer isso aqui antes de tomar a sua decisão. E não depois que você já fez. Depois que você tomou a decisão, vai ver qual é o resultado que gerará. Faça antes, simule antes, né? Isso chama-se simulação, isso chama-se projeção. Né? Você não vai acertar o olho esquerdo da mosca, tá bom? Aí a margem de contribuição, que nós falamos lá no DRE, que ficou no meio lá entre receita, despesas variáveis, aí tinha uma linha do meio que era a margem de contribuição. O que é isso mesmo, né? Então, a margem de contribuição é
o que sobra das suas vendas, deduzidas despesas variáveis, para cobrir despesa fixa, né? E para gerar lucro. Você pode ter margem de contribuição diferente para produtos diferentes? Sim, você terá margem de contribuição diferente para produtos diferentes. Você pode ter margem de contribuição diferente para serviços diferentes? Pode. Tá bom? Vamos pensar então lá na prestação de serviços? Vou pegar agora na construção civil, né? Na construção civil. Você vai pegar lá um serviço para pintar a parede, tá bom? Você vai mandar um pintor lá para pintar a parede. E aí você pega um outro serviço para poder fazer, para cavar lá as fundações de uma casa. São serviços diferentes? Podem ter margem de contribuição diferente? Claro. Claro que pode, né? Voltar lá para a oficina mecânica, né? Eu tenho um mecânico sênior, eu tenho um mecânico júnior, eles têm salários diferentes, são custos diferentes. Eu vou colocar o meu mecânico sênior para trabalhar num serviço que me gera maior ou menor margem de contribuição? De preferência no que gera a maior. Mas às vezes o serviço que gera maior margem de contribuição é um serviço mais simples, que o júnior faz. Tá entendendo? Então, normalmente, a mão de obra mais cara, ela estará relacionada a um serviço que gera menor margem de contribuição. Então, eu tenho que colocar naquele serviço o menor número possível dessa hora cara. E tentar compensar essa hora cara com horas mais baratas. Deixa eu ver até pergunta aqui, mas acho que depois tem que analisar melhor em relação aos custos da empresa dele. Mas o Cláudio falou, você tem um estoque com produto comprado há uns meses, com o dólar a R$5, e hoje o dólar está a 5,70. Qual a margem a ser aplicada no momento da venda atual? Mas isso aí se refere a algumas outras análises, né? Exatamente. Você tem a questão da variação cambial, que você vai ter que aplicar, né, para poder atualizar o valor desse produto, o custo desse produto no momento presente. Então, esse é o grande problema, né, de quem trabalha com produtos importados. Você vai mudar o preço todo dia? Mas eu entendi quando você falou da margem, né? Está perguntando exatamente que margem que eu aplico para não ter que mexer nesse preço todo dia, né? É isso que ele quer saber. A gente tem que tratar esse caso isoladamente. Tá? Bem, continuando então na questão da margem de contribuição, né? Então, como eu falei, margem de contribuição nada mais é do que o seu preço de venda menos, né, os custos, tá certo? E mais as despesas variáveis. Vamos no exemplo aqui, então, para a gente avaliar a margem de contribuição. Ó. É isso aqui. Ó. Lembra que a empresa ela trabalha com 3 produtos? Calça, camisa e bermuda. Tá? Então, qual é o produto aqui que está gerando a maior margem de contribuição? Em percentual, tá? A gente mede margem de contribuição em percentual, não em valor. É a camisa, né? 52%. A bermuda está me dando 49% e a calça está me dando 48%. O que quer dizer isso, então? Quer dizer que na minha estratégia de vendas, eu vou priorizar camisa. Mas o cliente não entrou para comprar camisa, ele entrou para comprar calça. Perfeito, né? Eu vou apresentar as calças para ele e vou tentar vender uma camisa para ele também. Não vou deixar ele sair só com a calça. Tá entendendo? Ah, mas ele entrou para comprar uma bermuda. Perfeito. Ele leva a bermuda e eu vou tentar colocar para ele o quê? Uma camisa. Por quê? Porque a camisa me traz uma margem de contribuição maior. Ou seja, ela vai contribuir mais para o resultado do negócio. Então, por isso que eu falei, você pode e deve ter aí na sua empresa, né, no seu negócio, dependendo, obviamente, do ramo, esse retrato aqui. Qual é o produto, qual é a família de produto, qual é o serviço, né? Se é lá na indústria, a mesma coisa, se você tem, né, a indústria de vários produtos, lá na indústria, a mesma coisa. Qual é o produto que traz a maior margem de contribuição? E eu vou dar um foco maior naquele produto. Vou dar um destaque maior naquele produto. Vou tentar vender aquele produto casado com outros, igual eu fiz aqui, né? Vai comprar a calça, mas leva uma camisa também. Quer comprar uma bermuda, mas vou oferecer a camisa também. Estão entendendo? Então, você está lá eu sou um mini mercado, né? Eu sou um mini mercado. Todo mundo sabe que no mini mercado, a cesta básica, arroz, feijão, farinha e etc., óleo,
né? A margem de contribuição deles é muito pequena. Onde que ele vai ganhar? Onde ele vai ter uma margem de contribuição maior? No hortifruti, no açougue, na padaria, né, nas bebidas, na mercearia seca. É lá que ele tem uma margem de contribuição maior. Né? Mercearia seca tirando cesta básica, claro, né? Entendeu? Em doces, enlatados, etc. É lá que ele tem uma margem de contribuição maior. Tá? Por isso que esses produtos eles estão sempre ali na área principal de vendas. Né? Por que você tem que atravessar? Você vai no hipermercado, você não tem que andar o hipermercado inteiro para ir lá pegar o arroz, o feijão, a farinha, está lá no fundo, escondido, perdido lá. É para fazer você andar a loja toda, olhar para vários outros produtos onde a margem de contribuição é maior, tá? Para até a hora que você chegar lá na cesta básica, né, você já deixou um lucro maior para o mercado, né? Uma lucratividade maior para o mercado. Tá bom? Falando lá do mini mercado. Tá? Bem, então por que a margem de contribuição é importante? Já comentei, né? Você pode fazer por mix de produtos, por família de produtos. Tá? Então, só para deixar registrado. Tá? E, na pior das hipóteses, você vai trabalhar com tabela de descontos, né? Na pior das hipóteses, no lucro zero. Tá? Mas nunca abaixo disso. Né? E eu preciso ver se todos os custos estão contemplados nesse produto ou não. Perfeito? Aqui tem uma ferramentazinha, tá? que ele ajuda você a fazer esse cálculo aí bem mais rápido. Tá? Só que veja, não adianta você ter a ferramenta se você não tem os conceitos para aplicar nessa ferramenta. Perfeito? Então vejam vocês, nós não tínhamos lá, se não me falha a memória, era a bermuda, que o custo dela era 56 e mais R$3 de frete. Né? Então ela custa para a loja da Santa e do Santo 59. Tá? Então olha aqui por quanto que ela teria que ser vendida. Ó. A bermuda que custa 59, com aquela mesma estrutura de custos, ó, o Simples Nacional, comissão de 4%, taxa de cartão de 4,5%, despesa fixa de 28 e margem de lucro de 20, a bermuda que custa 59 teria que ser vendida por 173. Silvana, tem algumas perguntas aqui que acho que também é aquela questão da análise, é pontual, cada um tem uma realidade em relação aos seus custos. O Johnny colocou aqui que certo trabalho eu trabalho no sacolão e o problema dele é que os produtos variam praticamente todos os dias. Uhum. Hoje uma caixa de tomate custa R$60, amanhã 130. Como que se calcula, né? Como eu faria o cálculo por ter esses itens, como eu distribuiria esses custos por produto, né? Mas é um pouco, tem que ser analisado caso a caso. Né? Esse não tem, é Cláudio, né? Cláudio? Johnny. Johnny, não tem como distribuir, Johnny, porque você está falando do custo direto, é o custo de aquisição da mercadoria. Não tem como distribuir, não tem como diluir em outros produtos. O que você está sugerindo é o seguinte: a caixa de tomate aumentou de 60 para R$80. Tá ok? Aí eu vou pegar esse percentual que aumentou aqui, para não aumentar o preço do tomate, eu vou aumentar o preço do alface, por exemplo, vou aumentar o preço da cenoura, por exemplo. Né? Se eu entendi, é mais ou menos isso que você tá dizendo. Você pode fazer? Poder, você até pode. É correto? Não, não é correto, porque daqui a pouco o preço do tomate volta a custar 60. E aí, você vai diminuir o preço da cenoura? Vai diminuir o preço da cebola? Como é que você vai fazer? Você vai ter que diminuir, aí você vai manter o preço do tomate e vai diminuir dos outros. Percebe? Então tem que tomar cuidado com isso também, porque, lembra, percepção do cliente. O cliente sabe que aumentou, ele sabe que por que o tomate subiu? Porque não está chovendo, tal, fracassou a safra. Vai aumentar o preço? Ele sabe que vai aumentar. Você entendeu? Agora, dá para repassar tudo? Se você não repassa, vai sair de onde? Do seu lucro. É difícil? É difícil. Tem receita pronta? Não, não tem. Não tem receita pronta. É trabalhoso, é complicado, eu sei que é delicado, eu sei disso. Tá? Mas não tem receita pronta, cada caso é um caso, foi o que o Mazo falou. Aí precisaria, né, não recomendo essa estratégia, tá? De pegar o aumento do tomate e jogar em outro produto só para dizer para o cliente, entre aspas, que você não aumentou o tomate. Tá? Porque ele vai perceber que você aumentou outro produto. Tá bom?
Bem, voltando aqui então para a ferramenta aqui, né, que ajuda você a calcular isso, tá vendo aí a nossa bermuda, né? Teria que ser vendida por 173, tá? Aí só que eu tenho o preço do concorrente, que está em 140, tá? Então eu poderia vender essa bermuda por 140? Até poderia, tá? Só que ao invés de ganhar 20%, vou ganhar 11%, ok? E se eu faço uma negociação com o cliente, naquele negócio do vai lá, dá desconto, não dá desconto, isso e aquilo, e etc., né? E de repente eu faço um preço para ele aí de R$156. Ao invés de ganhar os 20%, vou estar ganhando 16%, né? Que é mais ou menos a estratégia lá de conceder o desconto sobre aquele primeiro preço lá, tá? Então eu estou mostrando essa ferramenta para vocês aqui. Ela também está numa planilha de Excel, ela é bem simples de usar, mas é importante, como eu disse, você ter o quê? Você ter os conceitos e ter principalmente na ponta do lápis quanto te custa, para você não ter esse erro, entendeu? E aí volto lá com o Johnny então. Pô, semana passada eu comprei o tomate a 60, hoje está a 80. A hora que eu fizer a simulação aqui, o quilo do tomate que antes eu vendia a 5, vou ter que vender a 7. O cliente vai pagar? O cliente vai chiar? O cliente vai chiar, né? O cliente talvez não compre mais 1 quilo, talvez ele leve agora meio quilo, leve 2 tomates. Pode acontecer? Pode. Né? Tanto é que o meu acordo, né, com a minha esposa em casa é o seguinte: está caro? Não compra. Simples assim, substitui. Ah, não tem o que substituir o tomate. Tá bom, então não come tomate, pronto. Até o preço voltar ao normal. Né? Eu sei que o Johnny não está gostando de ouvir isso, né, Johnny? Mas é a realidade. Aí eu estou falando como consumidor agora, não estou falando como consultor. Mas a realidade é essa. Muito bem, senhoras e senhores, para nós caminhando aqui para o encerramento e abrir aí para mais perguntas, né, para dar um tempo a gente só responder perguntas, alguns mitos e fatos com relação a essa questão do preço de venda, tá? Então, o primeiro deles, qual que é? Os custos do comércio eletrônico são menores, por isso é melhor ter um e-commerce do que uma loja física? Então, para quem é de e-commerce aí, sabe do que eu estou falando, né? Não é que eles são menores, são diferentes. Eu preciso avaliar da mesma forma, tá? E a gente sabe que o e-commerce ganhou uma visibilidade estrondosa por conta da pandemia. Tá? Então, antes de tomar essa decisão, se você sai da loja física, vai para o virtual, ou sai do virtual e vem para a loja física, né, como tudo na vida, tem que sentar e fazer conta, né, fazer um plano de negócios, tá? Estou começando agora, né, por isso não preciso ter um Prolabore definido. Isso é mito. Você precisa sim, mesmo que você não faça a retirada do Prolabore nos primeiros períodos da sua empresa. Mas o valor dele, pelo menos, tem que estar contemplado lá nas suas despesas fixas, sim. Ok? Tem mais? Tem mais. A minha empresa está começando agora. Vou praticar preços abaixo do mercado para ganhar clientes. É o que eu chamo de estratégia suicida. Porque aí você vai atrair cliente que ele só quer preço baixo. A hora que você aumentar o preço, ele deixa de ser o seu cliente. Por isso que é a estratégia suicida. Então vamos trabalhar valor. Tá? Não vamos ficar brigando por preço. Eu sei que o mercado briga por preço, né? Eu sei de tudo isso, né, gente? Né? Mas vamos tentar sair desse ciclo vicioso. O produto encalhou, né? Vou fazer uma promoção com desconto de 60%. Tá valendo? Já falamos disso, né? Tá valendo. Agora tem que ver o seguinte: se você der 60% de desconto, vai cobrir todos os seus custos? Lembra? Ponto de equilíbrio, não posso ter prejuízo. Se você der 60% de desconto e cobrir todos os seus custos, sem problema. Inclusive o custo de armazenagem, tá? Porque se esse produto está lá encalhado, como é que você pagou o boleto dele? Está usando o limite de crédito no banco, pegou empréstimo no banco para poder pagar aquele boleto? Isso tudo tem que ser previsto na hora de você fazer esse novo preço de venda com esse desconto de 60%. Ok? Então, será que a promoção é de fato a melhor estratégia? Você pode viciar o seu cliente. Aí ele só vem para comprar de você quando tiver desconto. Quando tiver promoção.
Quando não tiver promoção, ele vai comprar do outro, né? Vai comprar do seu concorrente. Ok? Se oferecer os descontos, vou vender mais e assim vou ganhar mais. É verdade? Nós vimos também que nem sempre, né? Tem que ver até onde pode chegar esse desconto. Tá? Vamos entender a necessidade do cliente. Ok? E se o cliente insistir num desconto, sugestão, né? Tente substituir por um brinde, né? De um valor mais ou menos equivalente ao desconto, mas que tenha custado menos para você. Para dizer melhor isso aqui, ó, dessa questão do desconto. Vamos supor, estou comprando lá uma calça, né? Chorei pelo desconto, e aí você fez a conta, esse desconto, comprei uma calça de R$100, tá? E, de repente, esse desconto seria de R$10. Ao invés de você me dar um desconto, você me dá um lenço. Só que o lenço custou para você R$1. Percebe? Então, você está dando como se fosse R$10 ou 10% de desconto, um lenço que te custou R$1. Tá? Ah, e esse lenço vai combinar com o look, porque você vai usar o lenço no pescoço, não sei o que, tal. Percebe? É isso. O meu concorrente vende os produtos por um preço iguais ao meu custo. Eu ouço muito isso. E aí? O que a gente faz com ele? Cada um tem a sua estrutura de custo. Cada canal de venda tem a sua estrutura de custo. Não tem o que fazer. Entendeu? Não adianta você bater nele. O que eu posso garantir para você é o seguinte: se ele está vendendo, né, pelo preço que seria o seu CMV, né, ou ele vai ficar pouco tempo vendendo, porque ele não vai aguentar, tá? Ou o seu preço precisa ser, o seu custo, aliás, precisa ser reavaliado. De repente você está pagando caro demais no seu produto. Existe essa possibilidade. Perfeito? Maso? Opa! Agora é só perguntas, porque eu não tenho mais o meu material, já encerrei a minha apresentação, já encerrei, eu abro aqui para responder questões, para responder dúvidas dos nossos Tem clientes. o Leandro está com a mão levantada, eu acho que ele não consegue escrever no chat. Abre o Você quer microfone abrir aí, o Leandro. microfone, Leandro? Tudo bom, Silvano? Tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nossa. Hoje a gente precisa de marketing, tá? Tanto loja física quanto virtual, né? Uhum. Esse custo de marketing, é melhor eu diluir nos custos do produto ou Uhum. tirar ali do caixa da própria empresa, cara? Não, no custo do produto. No custo do produto. O seu gasto com marketing, né? E aí foi até bom a sua pergunta, porque muitas vezes as pessoas me perguntam, afinal de contas, o gasto com marketing, ele é investimento ou ele é custo? Tá? Se ele é um trabalho recorrente, igual você faz lá impulsionamento no Google, né, no Instagram e etc., ele é custo. Né? Você vai incluir lá no preço do produto. Entendeu? Ah, não, é uma ação pontual que eu estou fazendo, desenvolvendo, é um investimento, estou desenvolvendo o meu site. É um investimento. Então ele vai estar lá em despesa fixa, porque você pagou uma empresa para poder desenvolver. Mas os dois casos você vai incluir no preço do produto, não tenha dúvida. Entendi. Tá? Show de bola. Beleza? Mais alguma Beleza. coisa? Mais Pessoal, alguma? quem não está com. Não, ainda não. Quem não está conseguindo abrir a lista, copia o link e tenta abrir pelo Google Chrome. Pessoal, ainda tem alguns minutinhos para as perguntas, tá? São mais uns 7 minutinhos, aí dá tempo do Silvano responder. O Christian levantou a mão. Pode abrir o microfone e perguntar, Christian. Consegue abrir o microfone, Christian? Se não conseguir, pode pôr no chat. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Pode tentar agora, Christian. Abrir o microfone, tá bloqueado. Pode tentar. Agora sim.
Isso aí. Estava conseguindo. Ei, Silvano, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Cristian? Boa noite. Grato aí pela essa palestra, está sendo super produtivo, acho que para todos aí que estão acompanhando. Obrigado. Silvano, deixa eu... Coisa simples, o meu. Eu atuo como representante comercial e eu presto serviços, né? Para 2 empresas. Sim. E uma das dificuldades que eu vejo, assim, por parte da... O meu ramo é construção civil, né? Eu sou fornecedor de matéria-prima para portas e janelas em PVC, para conforto térmico acústico. E a maior dificuldade que eu encontro isso junto aos empresários que têm essas fábricas, essas estruturas e compram matéria comigo, é realmente em cima da sua explanação, realmente eles não sabem quanto que sobra, meu. Produz uma janela, produz a obra toda e no final ele está pagando para trabalhar. E aí entra esse mérito da consultoria, dessa expertise na parte de finanças, que entra custo de mão de obra fábrica e etc. Eu, muitas vezes, né, eu sou graduado também não em finanças, mas tenho um pouquinho de noção como marketing, que nem que você explanou. E queria conversar com você, se numa outra ocasião, se pudesse marcar alguma coisa para explanar sobre isso, para você me dar uma orientação nessa parte. Eu vejo que isso é... E o que acontece? Muitas vezes eu jogo a culpa a você. Fala, pô, o perfil é caro, o produto é caro, eu não consigo vender, e eu vejo que não é isso. Né? Eu vejo que o buraco está bem mais embaixo, que é na questão de formação de preços, custos variáveis, custo físico, despesas de custo de mão de obra fábrica, uma série de fatores. Sim. E em cima de tudo que você explanou, isso foi super válido. E outro detalhe também, eu faço a gestão, que eu coloquei minha empresa da lucro e tal, porque eu faço essa gestão numa planilha de Excel bem simples, né? Então, o quanto eu faturei por mês, e o quanto isso me representou no ano, versus as despesas com contador, despesa médica, bababá, gasolina, tal. Você tem uma planilha depois para que possa compartilhar aonde ela desmembra esses fatores como gasolina, tal, e que mostra isso em gráficos, algumas coisas que eu conseguiria desmembrar, né? Porque, na verdade, eu tenho desmembrado, né? Mas o montante X está tudo lá, hotel, gasolina, pedágio e tal, e alguma planilha talvez que desse desmembramento em percentual nesse sentido, né? Eu acho que seria isso, e acho que, no meu caso, será, de repente, bater um papo com você numa ocasião, né? Marcar uma... Eu tô colocando aí o slide com o meu e-mail e o meu WhatsApp. Então, vocês fiquem à vontade, né? Se quiser mandar o e-mail para a gente tentar fazer esse agendamento. Eu digo tentar porque, para esse ano, não vou me comprometer muito com vocês, porque a gente está com a agenda bastante apertada e ainda um monte de demanda para entregar, tá? Mas a gente pode tentar agendar, vai depender muito da urgência. Aí seria mais garantido, vamos dizer assim, a gente agendar a partir de janeiro, tá? Mas fique à vontade. Tá ótimo. Não, tranquilo, pode ser algo bem tranquilo para janeiro, bem tranquilo, alguma coisa nesse sentido. Só para ter uma visão, entendeu? Algum amadurecimento, alguns ajustes nesses pontos aí, porque contribui, né? Perfeito, sem problema. Toma nota aí do meu e-mail, do meu WhatsApp, fica à vontade. Tá, você vai escrever aqui? Tá aqui, já tá aqui na tela. Tá agradecido. na tela. Obrigado, tá, meu? Nada, forte abraço. Obrigado, eu. O que mais? Eu acho que ainda não tem... O Fernando já está se despedindo, né? Que ele tem um compromisso, mas eu acho que já encerrou. Eu fico preocupado quando tem poucas dúvidas assim, porque eu fico pensando, né? Ou a apresentação, a explicação, ela foi didática suficiente e as pessoas entenderam tudo, né? Ou não entenderam nada. Eu fico preocupado. Não, foi muito didático, foi ótimo, Silvano. Foi bem produtivo. Maravilha. Então tá bom. Bem, olha, não é porque deu o horário aqui não, mas né, estou aqui à disposição, mas se ninguém quiser fazer mais nenhum comentário, nenhuma pergunta, nada, né, eu acho que aí fica contigo aí, mas se quer encerrar, se vai dar mais um tempo, eu tô tranquilo. Tem mais 2 minutinhos aqui, né? Fiquem à vontade para não se prendam ao horário. Eu sei que deve estar todo mundo com fome, fique à vontade. Sentar, mas não se prendam ao horário não, tá? Ô, Silvano, você conhece algum gerenciador de rotas, de roteiro, sabe?
Você conhece Não. para indicar? Não, né? Não conheço. Não conheço. Eu acho que é isso aí, Silvanão. Fechou? Então vamos lá. Então vou me despedir oficialmente de vocês, tá? Agradeço imensamente pela oportunidade, agradeço a deixa eu ver se presença tem, de ó, vocês. Christian, só um minutinho, Leandro e Christian ainda, tranquilo que estava com a mão levantada, acho que já falaram, né? Eu já falei. Só a lista que eu não estou conseguindo assinar. A lista, tenta copiar o link no Chrome, tá? Acho que amanhã vocês vão ter outra palestra, não é isso? Sim, vai ter outra. Isso, não, tenta copiar a lista. Vou até colocar novamente aqui a lista, deixa eu ver. Para vocês poderem assinar. Minha gente, então, muito obrigado a todos. Agradeço imensamente o tempo de vocês, a dedicação de vocês, a presença de vocês, né? Não percam a palestra de amanhã, o encontro de amanhã. Se não nos falarmos mais até o final do ano, né? Uma boa passagem de ano para vocês, um Feliz Natal, fiquem muito bem aí com as suas famílias. Mazo, obrigado pelo apoio. Parabéns, pela disposição imagina. de ficar aí no back, dando o suporte para a apresentação aqui, tá bom? Senhoras O Danilo, senhores, acho que muito tem obrigado. uma pergunta. Danilo, quer fazer uma pergunta? Boa noite. Rapidinho, desculpa. Eu cheguei aqui já na metade Eram 7 horas, então não consegui pegar tudo do começo. Mas assim, Silvano, agradeço, né, pelo seu tempo, pela palestra. E eu tenho uma empresa de sistema de gestão para comércio. Eu sigo, não muda nada, eu faço as mesma conta que você fez aqui, eu tenho alguma coisa diferente? Porque assim, nós estávamos pensando em dar para os vendedores algo em torno de 30% de comissão. 30%? Porque nós não seria assim, não tem salário, né? Então seria tudo em torno dessa comissão. Aí acho que não vai ficar viável também para nós, né? Nesse caso. Com certeza, né? Nós vai ficar difícil, né? 30% é bem considerável, né? Na verdade, você está admitindo os sócios na sua empresa, né? É mais fácil você dar participação na empresa para eles. Tô brincando. É assim, tem que fazer conta, né? Tem que fazer conta, mas num primeiro momento eu digo para você que vai ficar puxado. Vai ficar puxado. 30% é muita coisa. Tem que analisar se é viável ter um custo fixo do salário e mais um percentual menor, né? Exatamente. Tá, mas tem que fazer conta. Tem que fazer as continhas aí. Eu vou te mandar um e-mail, então, para a gente conversar um pouco mais sobre isso, dar uma explanada melhor. A gente pode marcar, então. Perfeito, no próximo momento aí, eu vou chamar o sócio também. E aí ele fica mais fácil até da gente tomar a decisão. Perfeito, combinado. Ficamos combinados. Mas obrigado. Mais uma vez, obrigado. Gratidão. Valeu. Só um detalhe, essa apresentação vai mandar por e-mail, né? Provavelmente vai ser encaminhado, outro material, vai ficar gravado aqui, vou ver como que a Esther vai disponibilizar essa gravação para vocês, tá bom? Tá ótimo, então. Obrigado. Pessoal, uma boa noite a todos, parabéns aí pela participação, né? Foi bem participativo, vocês interagiram bem, estão de parabéns, é um tema que é um teminha um pouco mais complexo, porque finanças não é uma coisa que é todo mundo que gosta, né? Mas o Silvano aí, de forma muito didática, tranquila, aí conseguiu passar as informações para vocês e não deixe de mandar um e-mail até se precisar de um help, de um auxílio conosco aqui do Sebrae, tá? E amanhã tem novamente a palestra no mesmo horário, das 6 às 18 às 20. Não perca, que amanhã eu acho que é o último dia, ok? E eu não vou estar presente, desejo a todos aí um ótimo ano, aí, um ótimo final de ano, aí, um Feliz Natal, um próximo ano novo para todos, a todos os familiares de vocês aí, a vocês, tá ok? Silvano, obrigado, parabéns, hein? Abraço, pessoal, um abraço, tchau, tchau. Abraço. Tchau. Tchau, boa noite a todos. Boa noite, tchau, tchau.